Enfim, eu acho que depois da entrevista do Pedrinho na quarta-feira, tive algum contato com alguns torcedores do Vasco da Gama e a galera meio preocupada. Acho que agora que entenderam que o Vasco não é mais nosso, né? E ninguém gostou muito da ideia, porque antes, quando, sei lá, algum presidente não fazia um bom trabalho, o torcedor vascaíno usava as urnas e elegia um outro, com esperança e expectativa de dias melhores. Agora, essa possibilidade não existe, porque Pedrinho teve um número bem expressivo de votos e, infelizmente, não pode nem falar. Imagina agir. E parece que é muito vago, né, a notificação que chegou para ele, a regra, né, é muito vago. Não pode falar sobre futebol da SAF, parece que a própria Pedrinho tem dificuldade com isso, enfim, Vamos falar muito sobre esse tema. Primeiro, boa noite, Edu, mais uma vez, muito bem-vindo aqui no canal, você é um cara sensacional, tudo bem? Boa noite, cara. Obrigado, Gui, obrigado, Edmundo, meu ídolo, mais uma vez, pelo convite, né? Olha, realmente eu vou na linha do Edmundo aí falando sobre essa situação da entrevista do Pedrinho. Eu acho que no momento que o Vasco elege o presidente certo, depois de muitos anos, né? Essa situação da comunicação. Eduardo, você é contra a SAF? Eu nunca fui contra o modelo SAF. Eu acho que o Vasco era realmente um clube muito combalido financeiramente falando. Agora, a questão da comunicação não pegou bem, não pega bem. A torcida é quem paga a conta. O torcedor é o maior patrimônio do Vasco é a sua torcida. Eu acho que esses caras não fazem ideia do clube que eles pegaram, investiram, e aumenta a responsabilidade para eles também, porque tem o maior aporte deles agora, em setembro, né? Então, assim, tem notificação de lá para cá, e quando eu falo de lá para cá, porque eu faço parte da torcida, eu amo esse clube, sou sócio do clube também. E, assim, pode ter daqui para lá também. Eles não podem mijar fora do pinico. Então, assim, está todo mundo de olho. Infelizmente, hoje, o torcedor vascaíno enxerga dois Vascos, um associativo e outro da SAF. É muito triste, assim, ao mesmo tempo que é triste, cara, é o choque de realidade, né, que foi dado durante a coletiva de imprensa. Eu vejo muitas coisas boas. Aliás, deixa eu mandar um abraço primeiro, todo mundo já está quase 500 simultâneos. O André Luiz, Lúcia Araújo, obrigado, Rafael Alves também, um abraço para você. O William, Jackson Morgado, Arouxa, João Rodrigues de Vitória, um abraço para você, João. Obrigado a todo mundo que está chegando no canal, deixa o like aí, se inscreve. Edmundo, cara, eu acompanhei a repercussão, eu sempre estou de olho em Twitter, etc., notícias do Vasco da Gama. É claro que tem sempre lado político envolvido no Vasco, impressionante, por mais que vire SAF, sempre tem lado político. Vocês foram contra, vocês foram a favor, vocês queriam SAF, todo mundo queria SAF, agora ninguém quer ser o pai do filho, né? Mas enfim, o que eu vi, Edmundo, são dois lados da entrevista. Eu vou dar a minha opinião e falar os lados que eu vi, pelo menos, aí no Twitter, né? A minha opinião é que o Pedrinho precisava falar, falou. Ele falou, tem gente falando, que entrevista ruim, não pôde falar nada. Gente, ele falou de São Januário, falou do Maracanã, deixou claro que o Vasco é da SAF e que é a opção da SAF, não ouvi-lo, né? Ele deixou bem claro essas coisas, e aí agora não adianta falar, o Pedrinho não tá falando, o Pedrinho não tá. Não, ele falou, deixou bem claro as coisas. Mas o que eu vejo na internet, Edmundo, é o seguinte, pessoas que falaram, olha lá, o Pedrinho veio, falou e realmente é o que está acontecendo. O Vasco não é nosso, etc., mas foi importante. E outras pessoas falando, que entrevista patética, para que falar? É melhor não falar se for falar isso. Então é um negócio impressionante, né, Edmundo? Todo mundo pede para falar. E quando fala, o pessoal critica porque ele não pode falar tudo, né, Edmundo? Ele deixou bem claro isso. É estranho essa divisão da torcida também, né, Edmundo? Vou repetir uma frase que meu pai falava muito para mim quando eu era criança. Casa que falta o pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. E é mais ou menos isso que eu estou achando com essas manifestações na internet. Se o cara não fala, as pessoas criticam. Se ele fala com as suas limitações, porque ele tem limitações,
e não foram feitas por ele, vale a pena lembrar isso aí. Esse contrato foi assinado pelo Jorge Salgado, num momento que ele disse que o Vasco não chegaria ao próximo mês, não lembro exatamente a frase, mas ele falou que o Vasco ia falir, não chega até o próximo mês, e aí veio o empréstimo de 70 milhões, e aí todo mundo achou que a SAF era a solução de todos os problemas. Eu acho que o modelo SAF é muito bom, muito interessante, tem muitos lugares do Brasil e do mundo que dão muito certo, mas principalmente porque os clubes têm projetos, as SAFs, né? Tem projetos esportivos. Essa SAF do Vasco, ela não tem projeto esportivo. Ela pensa única, exclusivamente na grana que ela vai pôr no bolso. E aí ela vai maquiando, né? Ela faz 190 milhões em vendas e dá 100 milhões para investimento. E aí enche a boca para dizer, não, nós demos 100 milhões de reais para o Alexandre Matos investir. E, para mim, investiu muito errado, muito mal. Né? Comprou jogador comum por preços absurdamente altos. Enfim, e não montou um time competitivo. O Vasco de hoje é pior do que o Vasco que terminou a temporada passada, salve aí uma ou outra contratação que eu acho que vai dar certo, como o Galdamés, o Esforço, acho que esses dois jogadores, mas são volantes. Quantos gols eles vão fazer no ano? Até o Galdamés até já marcou por 2 vezes, mas o Vasco precisa de um jogador que faça 30 gols numa temporada. Que se você olhar, o Flamengo tem, o Fluminense tem, o Botafogo tem, está numa má fase, né? Embora na última quarta-feira tenha feito 2 gols, que eu estou falando do Tiquinho. O Vasco não tem. Vive do Verratti, só que a bola não chega para ele, não tem um companheiro de ataque, ele também não é esse goleador, chegou a um time grande aos 36 anos de idade, porque o Vasco estava com a corda no pescoço. Enfim, não estou aqui para falar mal dos atletas do Vasco, eu estou falando mal da SAF, que vendeu 20% dos... Ninguém sabe disso, ou sabem e fingem que não sabem, né? Vendeu 20% dos direitos televisivos para uma empresa do Vasco, né? Vendeu os direitos televisivos do Vasco durante 50 anos para uma empresa da própria 777. É um absurdo isso, um absurdo. Isso não deveria ser permitido em lugar nenhum do mundo. Mas, enfim, eu tô ao lado do Pedrinho, acho que as pessoas, gostando ou não gostando da entrevista, ligaram o sinal de alerta de que agora um clube que sempre foi democrático e que sempre teve uma atuação muito importante dos seus torcedores, seja ela na compra de camisa, na construção de estádio, né, em lotar os estádios em que o Vasco joga. Hoje, o torcedor do Vasco vê quem merecia, de fato, atenção e respeito, não tem mais gerência nenhuma sobre o futebol do Clube de Regatas Vasco da Gama, que, consequentemente, arruinou, não sei se a palavra é essa, mas não deixa os outros esportes crescerem, andar para frente, né? Porque sem receita, como que você vai ter um esporte olímpico forte, o remo forte, e paralímpico até, o Edu estava lá, né? O Pedrinho agradeceu ao Felipe, que o Felipe conseguiu, através dos seus conhecimentos, um patrocínio para tocar os esportes olímpicos. Você vê. Aí teve também o agradecimento ao William, né? O Will, e ao Zé Colmeia, porque de recurso próprio conseguiram uma revitalização da sede da Lagoa. Enfim, um absurdo que essa 777 feche os olhos para esses problemas que são do Vasco, que são deles, deveriam ser tratados por eles, mas eles acabam ignorando. E você, Edu, primeiro, o que você achou da coletiva do Pedrinho e também sobre essa manifestação da torcida, né? A gente sabe que tem muito lado político,
eu vejo, por exemplo, aqui mesmo no chat, é normal, não tem problema. É o que eu digo para as pessoas, inclusive para alguns que vão no meu Instagram, me xingar, etc. Cara, opinião é normal. Agora, tem muita gente que já joga lá do político. Eram os conselheiros não sei quem, conselheiro disso, daquilo. Cara, essa divisão da torcida também atrapalha, né, Edu? Então, eu queria a sua opinião da coletiva e também sobre essa divisão da torcida aí. Eu acho, Gui e Edmundo, e amigos do canal Mundo Ed, cara, eu acho que a responsabilidade disso tudo é dos dirigentes, cara. Foram eles que fizeram isso. Foram eles que acabaram com o Vasco durante anos. Hoje nós temos uma credibilidade porque nós temos um presidente e pessoas com credibilidade em volta dele. Então, assim, tanto que ele foi eleito com quantos por cento dos votos? Quase 100%. Então, assim, ao final da entrevista, ele falou: se eu tiver que ficar aqui mais 6 anos, 10 anos, não sei quantos anos lá, no final da entrevista dele, de quarta-feira, eu gostei muito dessa parte, tanto que eu fiz um recorte para colocar também no canal. Falei, pô, cara, sensacional, ele está focado no Vasco. Agora, você pega, tudo bem, o Edmundo falou, o Vasco falei no início aqui, o Vasco não tinha dinheiro, cara. Vasco, pô, todo enrolado. Eu entrava dentro do clube, Edmundo, Gui e amigos. Pô, era tudo atrasado, cara. Era funcionário que não tinha um feijão com arroz dentro de casa. E tem que usar essa expressão, tem que falar a verdade. O torcedor tem que saber a verdade. Pô, você entra no Vasco hoje, você vê uma diferença gigantesca, certo? Certo. Agora, desde o momento que você assina um contrato, até porque o Salgado não gostava de falar, mas ele não ia continuar, ele sabia que ele não ia continuar no Vasco. Aí ele assinou um contrato que o próximo presidente também não vai poder falar. E o próximo presidente, o Edmundo, eles trabalham, o Edmundo, o Felipe não trabalhou com comunicação não, né? Eu não lembro do Felipe na TV, mas o Edmundo e o Pedrinho, pelo menos, essa liderança, eles trabalham com comunicação, ou seja, a torcida vai ver mais o Vasco e escutar mais o lado do Vasco. A torcida não via esse lado do Vasco. Aí agora você tem um impasse, porque o inteligente, ele pensa sempre, a nossa casa não pode permanecer assim, como o Edmundo falou no início da entrevista. Temos que encontrar um caminho aqui, da paz, pelo menos. Qual o caminho da paz? Todo mundo Vasco, certo? Eu quero bem, para eu lucrar, o Vasco tem que ter sucesso. Se o Vasco não tiver sucesso, se o Vasco não vencer no campo, eu não tenho lucro, o Vasco não tem lucro, ninguém, a torcida, o que importa para a torcida são os títulos, e essa bagunça, né? Esse conflito de interesses, isso é muito chato, cara, isso é muito sério, porque o torcedor está cansado, Agora eu vou tentar só resumir o final aqui. Acho que o Pedrinho foi muito bem, o Pedrinho explicou a situação do Maracanã, situação de São Januário. Eu acho uma ignorância muito grande não prestar atenção nisso, até porque acho que a reforma e ampliação de São Januário vai ser um título na história do Vasco. A gente precisa comemorar isso. Se o Flamengo e o Fluminense entenderem que a ampliação de São Januário vai ser muito importante para eles também, que desde o momento que o Vasco amplia São Januário, não vou usar tanto o Maracanã não, porque hoje eu tenho uma capacidade de 50 a 60 mil aqui em São Januário. Então, assim, eu acho que o Pedrinho ele foi muito bem, sim, na entrevista. Muitas coisas ele não pôde falar e tem que entender, pô. Ponto. Eu não tenho não te explicar, né?